André, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, André. Quero começar detalhando com você essa questão do Cristiano Zanin, né, que teve uma aprovação ali com um número bastante significativo de votos, né, foi uma votação, é uma votação fechada essa votação, ele teve 58 votos a favor e 18 votos contrários no plenário. Informação, inclusive, de bastidor é que se essa votação, André, ela fosse aberta, provavelmente Zanin teria praticamente uma vitória mais acachapante ainda, de um placar mais elástico ainda, porque a gente sabe que durante o beijamão, no momento em que Zanin estava fazendo essa visita ali aos senadores, até a oposição já declarava voto em Zanin. Mas como a votação foi fechada, ele teve um número de 18 votos contrários no plenário do Senado, mas o que se fala é que se essa votação fosse aberta, Zanin provavelmente teria uma vitória muito mais elástica ali no plenário do Senado. André, muito boa tarde. Boa tarde, Kenzo, a todos os espectadores. Pois é, né? É uma situação... o que a gente assistiu outro dia, a gente até comentou, não foi uma sabatina. Aquilo foi uma conversa de amigos, né? Tudo que não houve ali foi uma sabatina, uma arguição, uma aferição de qualidade do candidato. E com absoluta certeza, por mais que os nossos senadores pudessem ser incapazes de perceber a fragilidade, inclusive, das respostas que foram dadas, porque foram respostas superficiais, respostas que ficaram no raso do assunto, né? E por mais que os senadores pudessem ser incapazes de perceber isso tecnicamente, sem dúvida alguma, a expressiva votação mostra que não foi por isso que ele foi aprovado. A aprovação se deu por algum tipo de sabatina que nós não vimos precedente ao oficial, ou pelo receio que, infelizmente, hoje o nosso Congresso tem, e acho que por isso está submetido, muito submetido, quase de joelhos, o receio que tem de ser julgado por esse Supremo. O Supremo Tribunal Federal hoje, e também o TSE, tem uma jurisprudência que é uma espada apontada para todo aquele que se expressa, entre os quais, claro, os congressistas. Então, isso é muito ruim. Eles provavelmente esperam ou sabem que em algum momento serão julgados, serão examinados por esse mesmo tribunal que ali está sendo... alguém está sendo levado a este cargo, a este emprego. Então, eles, com essa certeza, sem dúvida alguma, acabam tendo uma arguição muito branda, muito pouco convincente para nós, povo, do que gostaríamos de ouvir. Gostaríamos de ouvir algo contundente sobre temas relevantes, questionamentos até a respeito de como ele vai se comportar com a hesitação imensa jurisprudencial que existe no próprio tribunal, e nada disso foi feito, né? A gente até comentou aqui, Kenzo, e reforço, as perguntas pareciam ser feitas sob uma vestimenta de pedido de desculpa, quase como, olha, o senhor não repare, mas estou aqui fazendo essa pergunta porque é minha obrigação. E isso é tudo menos uma sabatina. Eu vi, Kenzo, se você me permite, o ministro Moraes outro dia dizendo que a eleição para cargo do STF, ela é feita em países, com todos os países mais civilizados, a eleição é feita dessa forma, ou a escolha é feita dessa forma. Sim, mas a escolha lá fora não é feita com um Congresso submetido, ou que faz uma sabatina precedente sem que nós saibamos qual é o teor dela. Então, o papel do Congresso é absolutamente relevante se a nomeação vem do Executivo. A gente passou por cima completamente do dever de nos atemos à necessidade de que haja um resguardo da impessoalidade na nomeação por parte do Executivo e, ao mesmo tempo, um Congresso que não mostra que veio na hora da arguição. Ou seja, estamos todos aqui no escuro sem saber se o advogado do Lula vai deixar esta pecha para passar a ser ministro do STF daqui para frente. E se vai obedecer à Constituição que vem sendo construída nos últimos tempos, que é uma Constituição de uma interpretação muito aberta, muito ampla e que não se apega à sua tradição, ou se vai
se basear na própria Constituição, na história da Constituição e não na história recente de atropelos constitucionais, que é o que o Tribunal Superior Eleitoral e STF tem feito nos últimos tempos. Inclusive, André, a gente viu ali em vários momentos que o que ficou uma imagem muito ruim, na verdade, para o Senado, de uma forma geral, diante dessa sabatina, que ela foi considerada por muitos como uma sabatina inútil, né? Assim, tanto que, André, durante a sabatina ainda, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, abriu a votação, né? Ainda faltavam dezenas de senadores a fazer questionamentos e foi aberta uma votação. Então, quando a votação foi aberta, haveria sim a possibilidade de, ao longo da sabatina ainda, que percorreu por um horário de 8 horas seguidas, havia essa possibilidade de, ao longo da sabatina, Zanin ser aprovado no plenário em uma maioria, dentro de uma sabatina onde ainda não se sabia, não se tinha luz de fato sobre fatos de como pensa o senhor Cristiano Zanin, né? Como ele de fato tem os seus argumentos e a sua ideia em relação a temas bastante polêmicos que não foram bem explorados, principalmente pelos senadores de oposição também. Sem dúvida. Esse é um ponto central. A gente ficou sem saber o que ele pensa. Então, o que ele pensa ficou apenas... Quer dizer, a gente sabe o que ele pensa da atuação dele como advogado. Agora, essa atuação é completamente diferente, né? A atuação dele como advogado não pode ter nada a ver com a atuação dele como ministro do STF. Né? Então, isso deveria ser questionado, até mesmo em alguns momentos houve um questionamento, mas a sua atuação foi assim, foi assado. Bom, ele atua ali em nome de um cliente, ele atua em nome de interesses do cliente, isso não diz nada do que ele realmente pensa. Então, nós estamos no escuro, não sabemos exatamente. Eu sei, por exemplo, até por alguns processos que até já tive na parte contrária a ele, sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas eu não sei o que ele realmente pensa, se aquilo foi feito porque ele acha que aquilo deve ser feito, se aquilo foi feito a pedido do cliente. Então é necessário que essas questões sejam esclarecidas. Eu não vejo um problema imenso, como até se disse em algum momento, acho que foi o Magno Malta, que um advogado não pode ser ministro. Eu acho que o advogado pode ser ministro, mas a gente precisa saber se ele deixou de ter a cabeça de advogado para se tornar ministro. Um advogado não necessariamente se expõe. Quando ele se expõe, muitas vezes ele está se expondo em nome de alguém. Então, o que ele realmente pensa, e pensa de assuntos constitucionais, que não necessariamente é aquilo com que um advogado lida. Isso não foi dito, isso não foi perguntado. Nós estamos, portanto, à beira de descobrir o que pensa constitucionalmente o ministro Zanin, o futuro ministro Zanin, a partir dos seus julgamentos, o que, enfim, faz com que, como você disse, a sabatina tenha se tornado inútil para nós, povo, a quem ela deveria ser dedicada. E como a Vanessa Lipelt, que estava lá acompanhando essa sabatina, até falou, quando ela participou aqui ao vivo conosco no meio-dia, André, que parece que todos os questionamentos mais polêmicos, eles foram feitos ali durante o período do beijamão de Zanin, né? E isso deveria ter sido, até esses questionamentos, eles poderiam até ser feitos nos bastidores, mas os senadores precisavam fazer esses questionamentos diante do público ali, diante dessa sabatina, para que toda a população brasileira conhecesse os entendimentos e os pensamentos de Cristiano Zanin em relação a temas polêmicos, né? Com certeza, fazer uma sabatina ou algum questionamento nos bastidores ou dentro de um gabinete, isso eu não encontro uma palavra melhor para isso do que dizer que é uma promiscuidade da função pública, né? A função pública é justamente exercê-la em público. Não faz sentido nenhum esse questionamento ser feito de portas fechadas. E menos ainda faz sentido porque outros questionamentos, para além dos que a gente gostaria de saber, podem ter sido feitos, né? Então isso é muito ruim
muito ruim, isso põe em descrédito a nossa própria democracia. Eu até comentei, essa questão de antecipar voto, ela é, inclusive, passível de criminalização. Nós temos a figura do desvio de poder na nossa legislação, que é justamente isso. Se você é uma figura pública, tem uma função pública, um agente público, você tem o poder de agir de determinada forma e tem a obrigação de agir num determinado rito, e se você faz isso de forma desviada, faz isso em razão de outros interesses que não o público, o que a legislação manda, você comete desvio de poder e pode ser punido por isso. Então, foi o que aconteceu. Quando eu antecipo o voto, eu vou arguir alguém. Imagina só, um concurso para juiz. Eu chego para o candidato que vai ser arguído e falo, esse aí já ganhou. Bom, então não faz sentido aquela arguição. É tudo uma encenação. E eu estou, portanto, desviando-me daquela função que é arguir para colocá-lo como ministro. Isso é desvio de poder, isso é lamentável. A gente tem um Congresso que parece que realmente abdicou de toda e qualquer função pública de serviço a nós, população. Passaram a servir a eles próprios, aos seus interesses. Descaradamente, sem qualquer tipo de maquiagem. E, André, o que me chamou bastante atenção, e chamou bastante atenção também de diversos segmentos aqui da sociedade, foi a questão de Flávio Bolsonaro, né? No momento em que ele estava ali na sabatina, ele inclusive depois disse que foi uma das pessoas que votou contra Cristiano Zanin lá no plenário, né? Não dá para se saber de fato, porque a votação foi secreta. Ele disse que um dos 18 votos foi o dele. Mas no momento em que ele participou da sabatina, Flávio Bolsonaro fez elogios ali a Cristiano Zanin sobre a questão da qualificação dele, né? Da advocacia, da qualificação como um garantista, o que repercutiu muito mal para Flávio Bolsonaro, inclusive, porque ali era um momento de fazer um questionamento muito mais duro. Ele teve essa oportunidade ali e não fez, né? Se a gente está aqui cobrando também que seja a arguição um momento público e técnico, eu não vejo um necessário problema em a oposição ao governo que nomeou o Zanin aprovar o candidato. Quer dizer, agora, aprovar contanto que tivesse sido convencida a oposição tecnicamente disso. Quando a oposição começa já com elogios, é estranho. É bastante estranho, porque uma coisa é você fazer uma arguição dura e falar, poxa vida, ele me convenceu e eu saí de lá elogiando o candidato. Não, eu começo elogiando, ou enfim, elogio para depois perguntar. Isso, de fato, é estranho, estranhamos isso na oposição e parece que, de alguma forma, esse beijamão também foi feito com a oposição e, de alguma forma, a contentou a ponto de aprovar o candidato, que é absolutamente também complexo do ponto de vista político, não só do ponto de vista jurídico a aprovação foi estranha, mas também do ponto de vista político, essa união em torno da aprovação, e aconteceu porque a gente não viu os votos finais, mas a gente não viu os votos individuais, mas a gente viu os votos finais, então com certeza me parece que a oposição não se colocou contra o candidato. Então, isso politicamente também é bastante estranho, não sei o que se espera, fala-se muito que isso possa ter a ver com o julgamento que vai ser feito do Bolsonaro. Se tem isso por trás, é lamentável, até porque a gente, de novo, está tornando politizadas as questões jurídicas, isso é péssimo para a democracia. Mas, enfim, no mínimo estranho o Keizo.